seja muito bem-vinda a mais um podcast do Movimento do Otimismo, onde celebramos a atitude de quem faz a diferença. E hoje aqui a nossa convidada é Marbrisa Oliveira, e com um currículo extenso, então eu fiz aqui tentei reduzir um pouquinho sobre essa pessoa, porque ela vai falar pessoalmente aqui com vocês. E vamos lá. Marbrisa Oliveira nasceu com coração brincalhão. Na infância, enquanto as outras crianças iam cedo para a escola, ela brincava livre, cantava com coroações desde 3 anos e descobria um mundo com os olhos cheios de magia. Essa menina, que acreditava em fadas, nunca perdeu o encanto. Formou-se em psicologia na UF de Minas Gerais, em 1984, e mergulhou com coragem e ternura no universo das crianças e adolescentes em situações de risco, na FEBEM, na PAI, de Caeté, Minas Gerais. No Brasil, para Portugal, carregou à mala não só sua formação, mas uma profunda vontade de unir ciência e alma. Tornou-se docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, colaborou com o Laboratório Limite, realizou o Master Psicologia Positiva e construiu, ao lado do querido professor Dr. Mário Simões, uma das mais belas obras da sua vida, Os Agentes da Felicidade. Sua missão é simples, profunda e, ao mesmo tempo, mostrar que a felicidade não é um destino, mas uma trajetória que podemos aprender e percorrer. Uma trajetória feita de otimismo cultivado, esperança ativa, resiliência forjada, perdão sincero, gratidão diária e uma metamorfose constante da alma. Com a trajetória de vida positiva, Marbrisa não apenas cura, ela desperta. Ensina que cada um de nós pode ser um agente ativo da felicidade, um beija-flor que, mesmo diante de um incêndio, carrega sua gotinha de água e faz a diferença. Hipnose clínica, psicologia positiva, sabedoria ancestral dos povos indígenas, ciência e espiritualidade caminham juntos em suas mãos. Porque, para Marbrisa, cuidar da mente é também cuidar do coração e do espírito. Marbrisa, hoje eu te homenageio. Homenageio a menina que brincava com a fadas, que se tornou a mulher que ajuda milhares de pessoas a reencontrar um encanto da própria vida. Homenageio a profissional incansável e docente generosa, mentora que planta sementes de esperanças por onde passa. Homenageio a sua capacidade de ver beleza onde muitos veem apenas dor e transformar sofrimento em sabedoria compartilhada. Que sua trajetória continue inspirando multidões. Que as trilhas da felicidade que estamos construindo juntos sejam caminhos iluminados de risos, conexão e propósito. Obrigada, Marbrisa, por nos lembrar todos os dias que sorrir não é ingenuidade. É um ato de coragem, de amor pela vida. Seja muito bem-vinda. Passo aí a voz para você. Obrigada, Marbrisa. Bom, eu começo com gratidão, porque foi uma apresentação onde o afeto, que eu tanto coloco em evidência, né, foi colocado. Isso é um currículo poético e é a exata medida da minha pessoa. Então, assim, gratidão mesmo. Fiquei emocionada. Não, obrigada. Eu que agradeço aí, porque trazer uma pessoa que tem tanta sabedoria, e sabedoria com peso, não é verdade? Porque eu acho assim, na vida... Eu escutei outro dia a mensagem, até coloquei no grupo, dizendo que Deus dá uma mensagem ao cavalo, né? Então, a gente tem que tratar bem esse cavalo para chegar a mensagem correta nas pessoas. Sim. Então... É por aí que eu acredito que nada vem superficial. Tem que ter um trabalho, tem que ter sabedoria, tem que ter uma trajetória, né? Tem que ter um caminhar mesmo para as coisas elas se transformar de verdade dentro da gente. É um propósito. Isso aí. E aí, pegando aqui, né, com a sua apresentação e tudo, né, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa sua infância brincalhona,
que com seus... Você foi com 6 aninhos para o colégio, começar antes disso. Falar um pouquinho pra gente como que era e o que isso, né, interferiu não, ajudou na sua vida profissional como psicologia, como psicóloga, como também no olhar da vida, não é? Uhum. Eu sou uma pessoa espiritual. Isso, para mim, é meu guião, né? Eu não faço nada que o meu coração feche. Se meu coração fechar, você pode me oferecer o que for, que eu vou dizer não. Mas se ele abrir, eu vou insistir para aquilo. E eu acredito que cada um, quando nasce, ele nasce já com algo de um propósito. E nós temos livre-arbítrio. Então, nós podemos seguir aquilo ou não, né? E eu, quando eu nasci, conta minha mãe, porque minha mãe, minha bisavó, né, era indígena, e o meu bisavô português. E a minha mãe, ela vem com toda uma cultura indígena, né? No sentido, assim, lá em casa era tudo muito natural, né? Ela detestava coisas fabricadas, aquelas coisas assim. Então, a comidinha, né, mineira, né? Então, era tudo muito feito com muito amor. Ela era dona de casa, então ela costurava, pintava, cantava, né? E ela tinha um jardim muito lindo. Daí essa minha relação com as flores, com os florais. E aí, quando criança, mamãe dizia que eu era muito risonha, que parecia que eu já tinha nascendo rindo. Todo mundo que chegava perto de mim, eu desmanchava. Smile. Todo mundo que chegava perto de mim, eu ria, né? E então, eu era uma criança que eu era muito... as pessoas queriam estar comigo, né? E tinha um padre lá, que era um padre... acho que ele era alemão, e ele ficava encantado comigo, porque eu era aquela menina que estava sempre rindo, né? E logo quando eu estava começando a falar, ele me pegava ao colo, e aí ele passava um cão e ele falava, au, 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 au. Né? E aí eu olhava para ele e falava, au, 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 au. E eu comecei a chamá-lo de au, au. E ele que era o diretor dessa escola, né? E eu nasci em agosto. Então, assim, a minha mãe estava com a maior preocupação de eu começar o estudo aos 7 anos e meio. Uhum. E aí pegou e foi conversar lá com o padre, né? E eu era assim, eu vivia no jardim, vivia na terra. Eu tive uma infância, gente, maravilhosa, porque a infância é tudo para o que vem daí para frente. Então, eu vivia de pé descalço, na água, brincando no jardim. E eu tinha o hábito de comer flores. E assim, eu olhava para uma flor, até hoje eu lembro disso. Eu achava a flor tão bonita que eu pensava, isso deve ser gostoso. Ia lá e comia. E aí eu saía com minha mãe, que levava na casa dos parentes, aquela coisa toda, né? E de repente eu desaparecia. Estava comendo as flores. E as pessoas falavam assim, cadê a Marisa? Cadê a Marisa? Que agora todo mundo me chama de Marbrisa, né? Que é o nome que os povos indígenas me deram. E aí minha mãe diz assim, você tem jardim? Aí a pessoa fala, tem. Aí, então você pode estar certo. Aí, às vezes, minha boca estava toda colorida, porque eu saía comendo tudo quanto era flor. E daí, hoje, trabalho com os florais, né? Mas um dia eu comi, comigo ninguém pode, né? E fui parar no hospital, porque aquilo ardia, né? E eu mastigava. Então, assim, eu já tenho essa história. E aí, o padre Simão... aí, depois que eu comecei a crescer, já estava com 4 anos e meio, 5... Aí, mamãe e meu pai falaram assim, não fica chamando o padre de au-au, porque isso não pega pele, né? Aí, eu conversava com ele, eu estava sempre na casa dele, ia para a missa, né? Mas eu não falava o nome dele, não, porque eu não conseguia falar Padre Simão, mas eu sabia que não podia falar au-au. Aí, bom, mamãe chegou lá, não, nós temos que dar um jeito de entrar na escola, senão ela vai ficar atrasada. Gente, eu não tinha feito pré-primária, eu não tinha feito jardim, eu não tinha feito nada. Minha mãe fala que é o único diploma que eu não tenho até hoje é do jardim de infância. Não o jardim escola, né? Mas de jardim você já tinha. Eu tinha, né? Exatamente. Aí, o padre Simão virou e falou assim, eu até consigo. Para ela, eu acho que vai ser muito difícil, porque, assim, não tinha jardim, não tinha pré-primária, eu não sabia nem pegar no lápis, né? Mas eu tenho uma condição. Aí, mamãe falou assim, qual condição? Dela voltar a me chamar de au-au. Aí eu fiquei toda feliz. Olha. E aí eu entrei. Eu acho que a minha resiliência vem daí.
Porque aí eu entrei na escola, todos os meus coleguinhas, né? Já sabia lendo, aquela começando a ler, né? e a questão motora, né? E eu não sabia nada daquilo, que eu não tinha feito, né? Mas eu pensei, eu consigo isso, né? E ia lá com as dificuldades, né? E consegui ser alfabetizada, passei com boa nota, né? E pronto. E eu acho que isso foi muito importante para mim no sentido dos desafios, né? Eu acho que eu tenho esses desafios. Então, eu tive uma infância Livre, feliz. mas também teve os desafios normais da vida de uma criança, né? E que eu enfrentei, né? Que você olhou com um olhar mais E muito leve. risonha, sempre. E eu trago isso para a minha vida até hoje. Até hoje. Quando eu e Mário Simões, né, que eu sempre trabalhei com ele, então, às vezes, ele estava lá na sala dele, eu estava na minha, e ele conta que, de vez em quando, ele ficava ouvindo os meus risos, né, com os pacientes, né? E nós temos uma máxima, eu e Mário, que a gente fala o seguinte, que desconfie daquele mestre, né, que não tenha bom humor, que não sorria, porque sabedoria ela tem que passar por uma leveza, né? Porque se não tem isto, fica faltando. É verdade. Né? É um Tem acolhimento. uma profundidade aí nessa frase, é verdade. Marbrisa, você formou em psicologia na UF. Não, o FMG. O FMG em 1984, trabalhou na FEBEM, na APAE, né? O que esses primeiros anos no Brasil te ensinaram sobre a psicologia que você tornou hoje, né? Que é uma psicologia um pouco diferente também. Muito, né? Bom, eu me sinto muito precoce em tudo na minha vida. Tanto é que houve essa questão aí da primária, né? Eu com 5 anos e meio lá sendo alfabetizada com os coleguinhas de 7, né? Bom, e aí eu inicialmente os meus pais naquela época, né? O curso que você tinha que fazer era medicina. E eu estudava 9 horas por dia, porque eu falava, eu quero passar na federal, né? E aí estudava, mas aí aconteceu algo que, naquela época, psicólogo não era muito... As pessoas não conheciam muito psicologia. E aí, aos 14 anos, eu tive um professor, que já faleceu, o professor Ricardo, e ele era psicólogo. Nunca tinha ouvido falar em psicologia, porque eu era muito de igreja. Grupo de jovens, ia para os asilos, ia lá com as criancinhas, eu era muito disso. E aí, ia fazer medicina e tal. Mas aí o professor Ricardo começou a falar de psicologia. E ele começou a falar que trabalhava com pessoas prostitutas, crianças carentes, bairro social. E eu falava assim, mas como é que é isso, né? E depois ele falava ainda que ganhava dinheiro. Aí eu falei, nossa, então se ajuda o outro, ainda ganha dinheiro? Mas isso é muito bom, isso é fantástico. Aí eu convenci meu pai, né, que eu não queria fazer medicina. Porque eu falei, olha, se eu fizer medicina, eu vou fazer psiquiatria. Né? E depois da psiquiatria, eu ainda vou fazer psicologia. Então, deixa eu ir direto no meu caminho. Né? E estudei, fiz muitos pontos, passei na primeira fase, na segunda, mas eu disse, não, eu quero ser psicóloga. E realmente, a psicologia... Aí eu ainda tive outra questão super de vanguarda, porque eu tinha 17 anos. Né? Aí eu entro ali na psicologia na Federal, aí eu vou para a parte de biologia, né? Dissecar cadáver, neuroanatomia, que a gente faz 1 ano e meio todo de biologia, ligado a essa coisa da medicina e tal. E aquilo, assim, era muito agressivo para a gente, né? Porque a gente não estava esperando que fosse aquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, então, era neuroanatomia, a gente ficava só no ICB, aquele cheiro de formol. Eu tinha uma amiga que, quando a gente ia secar os cadáveres e tal, ela rezava, pedia para a alma, né? Eu lembro de um bebezinho, e ela dizia, ele está sendo tão útil para nós, né? Então, tinha toda essa coisa, né, da psicologia. E aí, no meio de toda aquela confusão da psicofisiologia, né, da questão corporal, da medicina, treinar ratinhos, né, do Skinner, a gente tinha laboratório, tinha tudo. Aí vem um professor, aí é que vai fazer toda a diferença na minha vida, toda. Eu lá com 17 aninhos, nisso, vem um professor francês
que ele era da área das organizações, mas ele tinha pedido os anos sabáticos e tinha ido fazer um mosteiro, um retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias, esse famoso retiro. E esse professor estava voltando desse retiro. Uhum. E eu entrando para a faculdade. Na época, ele tinha 56 anos, Pierre Vai. E eu lá com os meus 17 anos. Então, assim, eu saindo daquele mundo todo lá, né? Da neuroanatomia, anatomia, aquela coisa toda, psicofisiologia, e vou começar a ter aulas, né, de meditação. Com ele. Com eles. Eu estou falando em 1980, gente. Era uma coisa muito diferente. Não tem como ser mais fora da caixa. Não tem. E aí, o Pierre veio me ensinar terapia regressiva, meditação, yoga, os chakras, a questão do som, do tambor, né? E eu tinha aula com ele de 8 ao meio-dia, sábado. Não queria que terminasse a aula. Não tem como explicar aquilo. E aí eu fiz tudo com ele, né? Eu fiz o A, o B, o C, o estágio em transpessoal. Então, eu sou mesmo formada em psicologia transpessoal pela Universidade Federal de Minas Gerais. Uhum. Né? E o Pierre, ele assim, meu Deus, não tem como explicar. E né? como o Pierre foi parar no Brasil? Ele terminou o doutorado dele da França e foi fazer... Ele psicólogo, né, ligado às organizações. Uhum. E aí, ele jovem, foi fazer uma palestra no Brasil, em Copacabana. Aí chegou lá, ficou tão encantado com o Brasil. E depois da palestra, ele estava de terno, foi lá, tirou o terno em Copacabana, roubaram o terno dele. Essa propaganda, essa parte a gente vai cortar, hein? Isso em 1980. Mas ele apaixonou pelo Brasil. E não voltou. E aí ele... Não tem como não apaixonar, né? Não tem. Aí ele começou a ser professor de organizações. Uhum. Aí tem um cancro, depois ele tem um cancro, e aí a companheira dele era professora de yoga, e ele, como bom cientista, né? Aí começa a fazer uns exercícios lá com ela, porque o cancro do intestino, e assim, começa a fazer, vai fazendo. Depois ele falou, eu vou na fonte. Aí pede licença da universidade e vai lá pro mosteiro. O retiro. Pro retiro. E aí o que acontece a história dele, que é maravilhosa, né? Adoro o Pierre. E aí, Pierre é que me ligou com o Mário depois. O Pierre, né, fala, eu sou, né, XPTO aqui na universidade, vou lá fazer o retiro, né? E foi, pagou tudo, e foi lá para a Índia, de terno, gravata, né? E chegou lá no mosteiro, aí ninguém abria a porta para ele. E aí ele teve que dar a volta no mosteiro e entrou por detrás. E aí tinha lá um senhorzinho limpando a cozinha e tal, e ele, eu sou Pierre Vaio e tal, né? Professor, tal, questão do ego. E o rapaz disse, perfeitamente, vem cá que eu vou levar o senhor para os seus aposentos. Né? Ele não tinha noção nenhuma do que podia ser aquilo, né? Estava com aquele conceito ocidental. Uhum. Aí o senhor vai lá e põe ele num quartinho com uma tatame. cama. Exatamente. Aí o Pierre olhou aquilo, né? E falou, deve estar algum engano, né? Mas ele estava tão afoito para aprender as técnicas, né? E estava logo, cadê o mestre? Cadê o mestre? E o senhor falou, não, calma, o senhor fez uma longa viagem, então o senhor toma um banho, o senhor descansa, né? Aqui tá as roupas do senhor. Fica aquela roupa, aquela coisa assim, tipo linha, aquela coisa, né, de monge e tal. E o Pierre foi lá, tomou o banho e tal, e disse assim, ok, mas cadê o mestre, né? Aí ele falou, não, olha, você está muito cansado, fica aqui no jardim, né? Bom, o Pierre foi lá para o jardim, mas ele estava, né? Bom, no fim, ele dormiu, no outro dia levantou cedo e virou para o senhor e falou, pois então, me dá um pequeno almoço e que eu vou logo lá para o mestre, cadê o mestre, né? E o cara, assim, pálido e sereno, parecia que não ouvia Pierre. Né? E o Pierre, já nervado, né, ariano como ele é, aí, a certa altura, chega o senhorzinho com a bandeja de alho. Alho? E entrega aquilo para o Pierre. E o Pierre falou assim, quem
que é isso? Aí ele falou assim, não, pediram para entregar para o senhor descascar essa bandeja de alho. Aí o Pierre falou assim, me dá um livro de reclamação, tem uma coisa errada aqui. Eu sou o Pierre Vaio. Vocês estão me confundindo com outra pessoa, com um cozinheiro qualquer. Bom, resultado. Ele descascou aquilo, mas assim, imagina, né? A mão toda fedendo a alho e tal, né? E cadê o mestre? Cadê o mestre? Bom, não tinha mestre. E ele, com a firme convicção que eles tinham errado alguma coisa. Porque ele é professor e aquele outro Pierre que ele estava achando era um Zé Ninguém. Bom, a verdade é que o Pierre ficou 3 meses descascando alho. Ele fez amizade com o senhorzinho. Ele foi para descascar o alho. Ele fez amizade com o senhorzinho. Ele, inteligente como é que ele era, ele desenvolveu uma técnica, né? Ele apertava assim, a bundinha do alho e o alho saía. Então, ele começou a cantar, ele descascava o alho cantando. Ele pensou, bom, é um erro e eu já vi que eu vou passar 3 anos aqui descascando. Aí ele foi desenvolvendo, aí fez amizade com o senhorzinho, não tinha nada para fazer. Aí ele ajudava o senhorzinho na cozinha, aprendeu a cozinhar, lavava a casa de banho, começou a admirar o jardim. Começou a dar valor em outras coisas Começou que a fluir. não era, né? Que para ele achava que não era importante, mas às vezes não era conhecimento, né? É engraçado porque muitas vezes, né, a gente acha, isso daí não preciso, para que isso? E vou deixa passar. de lado, eu tenho que ter inteligência, eu tenho que estudar, eu tenho, né? Acadêmico, né? Acadêmico, Doutor científico. Aí ele fez amizade com o cara lá da cozinha e sabia já cozinhar e tal, lavava tudo. Aí um dia estava lá, apertava o tum, né? Tum, e já brincava, né? Aí que ele já tinha esquecido, né? Ele é o tal do viver o presente. Né? Aí, depois de mais de 3 meses, ele está lá assim, aí chega um senhor perto dele. Ele olhou assim, né? Aí ele falou, Pierre, eu sou seu mestre. E você precisou de 3 meses descascando alho. Para respirar. E hoje nós vamos entrar pela porta da frente do mosteiro. Nossa, que linda a história, isso aí. É bem assim, né? E eu tive o Pierre, assim, eu brincava que ele era meu namorado platônico, e ele tinha toda essa coisa comigo, aquele francês, eu essa coisa indígena, né? E ele me ensinou tudo, assim, não só eu, mas os meus colegas, né? Então, assim, esse marco me acompanha. Né? Tanto a questão da infância minha com a natureza, com essa coisa da minha mãe, a religião, né? O meu pai também. Meu pai era muito sorridente, meu pai. Era uma casa que a gente contava piada, anedota. Minha infância ia muito ao cinema. Então, assim, foi uma infância mesmo feliz. E depois essa situação da faculdade, né? Que foi uma opção minha. Quer dizer, eu era muito nova para fazer uma opção tão cedo. Desafiei meu pai. Né, e disse, eu vou fazer a nota que eu preciso para medicina, mas eu não quero fazer medicina, eu quero fazer psicologia. Ele aceitou. Porque você teve uma forte influência do Pierre, né? Você passou algumas experiências com ele, não é? Que eu cheguei a ler como que chama? Intrauterina, não é? Foi. Pode contar um pouquinho para a gente como é que foi isso? Foi, isso é muito interessante. E eu hoje sou, né? Eu trabalho com hipnose e com terapia regressiva. Aí o Pierre foi ensinar para nós terapia regressiva. E ele queria até a vida intrauterina. Né? Aí eu fui a primeira. Eu quero. Né? Por quê? Porque eu sabia que minha mãe queria muito ficar grávida. E ela até fez promessa. Né? Meu nome é Marisa do Carmo por causa da Nossa Senhora. E aí eu pensei, deve ser uma experiência ótima, né? Eu quero. Você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãos, um morreu, agora só tem mais um. Okay. Bom, mas eu sou a mais velha. Então, ele começou a fazer a regressão e no início estava tudo lindo, né? Eu me via num lugar aquoso, parecendo uma piscina, assim, azul com verde, gelatinosa. Estava adorando a experiência, né? De repente, veio uma sensação
Tipo assim, eu só dizia assim, eu não estou pronta, eu não estou pronta, eu não posso nascer agora, eu não posso nascer agora. E foi uma coisa, e quando eu voltei, mas eu chorava, né? E, claro, ganhei um monte de abracinho do Pierre e tal, né? E ele, calma, calma. E eu falei assim, não, mas é que eu não estou entendendo. Porque, assim, era para ser uma experiência muito boa, né? Foi E foi muito assustadora. amargurante. Aí ele falou assim, olha, pergunta à sua mãe se aconteceu algum episódio delicado durante a sua gravidez. Aí pronto, lá vai eu, né? Chego lá, ô mãe, como é que foi minha questão da gravidez? Bom, ela veio me contando a mesma história. Ah, você foi muito desejada, porque tá fazendo promessa, eu não conseguia ficar grávida, papapá, papati. Eu falei, mas não houve nada assim, que a senhora ficou preocupada, chorou, ansiosa. Aí ela falou, houve. Isso ninguém me contou. Aí eu falei, houve? Houve. E o que aconteceu? Ela falou, não, eu fiquei grávida, fiquei muito feliz. Isso assim, eu tenho 65, né? Então, imagina 65 anos atrás, o que era medicina, né? E a minha mãe... Ela teve em casa, você? Não, teve no hospital. Aham. Mas assim, naquela época, era o seguinte, minha mãe tinha o sangue RH negativo. E meu pai, sangue RH positivo. E assim, o médico foi assim, sutil como uma pata de elefante no jardim, né? Virou para minha mãe e falou, né? Minha mãe simples e tal. E ele disse, não, seu sangue é RH negativo, do seu marido positivo, né? E minha mãe disse assim, mas como é que é isto, né? Olha o exemplo que deu. Não, como é que é isso? Assim, só imagina uma pólvora, né, uma pólvora, e chega com o fogo do seu marido e acende. Aí minha mãe, como assim? Não, é porque sua filha pode nascer cega, deficiente mental, paralítica, surda. Bom, o que acha que aconteceu? A partir daí, minha mãe Ficou só queria uma apavorada. coisa, que eu nascesse, que eu nascesse. Ela só queria me ver para ver se eu era perfeita, né? Quer dizer, aparentemente sou, mas bem desmiolada. O cérebro, às vezes, o tic-tac não bate bem. Comer, comer as plantas do jardim, né? Então, e aí pronto. Aí teve essa questão da terapia regressiva e eu continuo trabalhando e tem coisas lindas. Um dia eu vou escrever um livro sobre essas terapias regressivas dos pacientes. Memórias lindas. Sim, muito bom, muito bom. Agora vamos lá. Você acredita em fadas? Piamente. Mas como você consegue, né, com tanta teoria estudada, com tantos professores que acreditam só ali no mais, é igual a mais, é igual, enfim, não saindo da linha, né, a não ser o PR, que já te trouxe uma alternativa diferente, mas logo depois você mergulhou, né, em faculdades, em teorias, em coisas Mundo acadêmico, científicas, não né? é? Então, como que você Faço essa lida brincadeira. É essa brincadeira com o lúdico, porque, né, para muitas pessoas é o lúdico, ou talvez agora eu já entendo o porquê, né? Se tá meio aí o RR mais positivo aí com o R negativo, pode ter dado alguma de... Tic-tac. E com a realidade, né, que infelizmente o mundo nos enquadra muitas vezes, a gente não pode ser quem a gente, né? E aí vai se fechando, vai precisando cada vez mais de psicologia para poder se libertar, a regressão para poder entender, né? Explica aí um E pouquinho. muitas técnicas corporais. Eu trabalho muito Muitas com técnicas técnicas. corporais. É assim, eu a minha identidade é a Marbrisa. Eu tenho mesmo essa questão da minha criança interior. Eu posso ter um século, mas essa criança está comigo. Daí a Marbrisa, que eu adotei, né? Muita, por exemplo, mesmo lá na faculdade e tal, nas aulas e tudo que eu frequentava e tal, as pessoas não sabiam que eu chamava Marisa, né? Porque foram os povos indígenas que me deram esse nome. E eu fico impressionada como é que eles pegaram o meu arquétipo, né? Eu sou apaixonada com o mar
e a brisa, mar brisa. Né? E essa é a minha criança interior. E eu acredito mesmo, eu tenho 44 anos de prática clínica. Já trabalhei com altos executivos, com cientistas, com tudo quanto é profissão, né? Com prostitutas, com diase, né? Mas o que cura mesmo é a nossa criança interior, porque essa é espontânea, né? E essa não, ela não mente. E quando a gente entra em contato com essa criança interior, a gente encontra o nosso caminho na vida, o nosso propósito de vida. E é interessante que eu gosto muito da frase de Cristo, porque, ok, sou católica, mas independente da pessoa acreditar ou não, o Cristo, pelo amor de Deus, o cara está aí até hoje. Né? Qual líder, né, que atravessou tanto tempo assim? Né? Então, assim, ele dizia, e com 12 discípulos, né, olha o que aconteceu. Né? Quer dizer, se pensar em termos de empresa, é que deu certo mesmo. É a única até agora. Que deu certo. Então, ele dizia o seguinte: vinde a minhas criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Para mim, a password para o bem-estar, para o paraíso, para o céu, para o nirvana, para o flow, é resgatar a nossa criança interior. Quando você resgata a sua criança interior, ela te direciona. Agora, você pode estar no lugar mais formal, né, e estar ali em conexão com a sua criança interior. Né? No sentido assim, por exemplo, aqui eu estou descontraída e tal, não sei o quê. Mas, às vezes, acontecia eu e Mário fazer congressos, né? E lá na universidade e tal. E, de repente, a gente fazia uma coisa assim, um olhava para o outro e ria, né? Sim, para dar uma quebrada. Exatamente. E a gente sempre fecha os nossos PowerPoint, né? Depois de toda a parte, porque os agentes ativos da felicidade ele foi validado cientificamente. Nós apresentamos para o pai da psicologia positiva, na Flórida, e para várias faculdades e pós-graduações. A gente sempre começa com o Beija-Flor, que é a historinha do Pierre, né? E termina com o Pequeno Príncipe, com o desenho do Pequeno Príncipe. Né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Né? E o Pequeno Príncipe ele é um arquétipo disso, né? Que era um piloto que ninguém o compreendia, né? Mas foi aquela criança, né, que entendeu que ele tinha feito um chapéu ali para guardar o cabritinho. Né, sempre tinha um olhar criativo também, né? Então, isso é fundamental. E eu sinto que essa criança interior minha é ela que me motiva todos os dias o trabalho. Né? E quando eu falo assim, a minha terapia ela é sob medida, né? Porque hoje eu tenho a minha própria técnica. E pronto. Desde lá dos 17 anos, aprendendo tudo quanto é abordagem, desde a psicanálise até behaviorismo, né? Então, eu me sinto à vontade, né, de brincar com as técnicas, acrescentar uma aqui, outra ali, né? Mas tem que sorrir, né? Mesmo diante da dor. E é assim, quando a gente começa a achar até graça da nossa desgraça, né? A cura já está iniciando. Então, assim, para mim, são 2 pilares. Um é a transpessoal, que eu vou buscar no Jung, né? E daí a questão da floresta, porque não necessariamente uma religião, mas o ser humano tem que entender que eu enquanto indivíduo, é muito importante, mas eu tenho que me abrir para uma comunidade. Né? Comunidade é essa, família, empresa, amigos, né? O movimento do otimismo. Então, assim, é preciso se alargar, né? Porque a felicidade, ninguém é feliz numa ilha. Né? Felicidade implica do outro, mas é uma decisão consciente. Então, eu gosto muito de rir e de brincar, né? Porque isso deixa as coisas com leveza. E a fada, para mim, é isso. A fada é isso. A fada, quando a gente pensa na fada madrinha, ela vem com asinhas. Eu acredito mesmo em fada. E eu tenho um grupo mesmo de mulheres, né, que passaram por burnout, altas executivas. E que né? estão acreditando em fadas agora. Todas acreditam em fadas, né? A gente reúne na lua cheia, fazemos meditação, brincamos, né? E
E assim, estou escrevendo, elas escreveram, né, o depoimento delas, que vai ser publicado num livro, né? Pode falar sobre o livro. O livro é o seguinte, eu separei mais ou menos 12 fadas, 12 né? discípulos. Dos discípulos, a fada mor. E essas mulheres são mulheres, assim, de um modo geral, não quer dizer que todas são assim, mas, de um modo geral, são pessoas que sobressaem, né, na profissão delas, né, que é aquilo que você falou, como é que consegue, né? E aí, à medida que eu vou trabalhando com elas, muito de burnout, né, que, meu Deus, burnout é o que há hoje em dia, né? Está todo mundo com burnout. Ou estresse. Então, assim, do burnout vai chegar a ansiedade, vai chegar Qual a a depressão. diferença da ansiedade com o burnout? Não, o burnout, a ansiedade pode fazer parte do burnout. Existe uma diferença do burnout para o estresse, né? O burnout é a queima, né? Vamos dizer assim, de toda a sua capacidade cerebral e tal. Que é o quê? É o excesso de trabalho. Que, às vezes, nem é excesso de trabalho. Às vezes, um chefe dá cabo da pessoa. Percebe? Entendi. Ou relações ali. Então, o burnout, ele tem a ver com o ambiente do trabalho, né? Empresarial. Então, você não pode ter não trabalhando na vida do dia a dia, estresse de outra forma. Aí nós vamos dar um nome de estresse. Ok. Né? Por exemplo, não quer dizer que uma dona de casa ela pode ficar com burnout de tanto ter que fazer milhões de coisas e ela fica sobrecarregada. Sim. Mas, de modo geral, nós denominamos o burnout ligado às organizações, ao trabalho. E o estresse, né, que também acontece, por exemplo, antigamente a gente falava estafa, né? Fulano está com estafa. É verdade. Lembra? A estafa já dizia mais um pouco sobre a questão trabalhista, né? E há muitos casos, mas muitos casos. Olha, médicos com burnout, professores, meu Deus. E, assim, chega um momento que, puxa vida, que a pessoa está à frente de tudo. Como é que é isso? Marbrisa, você acredita que também o excesso de informação com a tecnologia aumentou também, né, isso? Porque acaba que, além deles estudarem, além deles estarem à frente com compromissos importantes, ainda tem, né, toda uma internet que bombardeia o tempo todo. E é muito rápido, né? E muito rápido, isso aí. Por exemplo, as crianças hoje estão com síndrome, né, de pensamento rápido, né? Porque passa um, passa outro, e você não consegue assimilar. As coisas requerem tempo. Mas já está tendo um movimento, né, do slow, né, slow food, o caminhar, né, não correr. Quer dizer, já está, porque já estourou, né? A coisa já estourou. Chegou a transbordar. Aí, voltando aqui, tanto o burnout quanto o estresse, né, nós vamos ter ali determinados comportamentos. Então, nós podemos ter que vão desenvolver ansiedade, né, porque o que é ansiedade? Ansiedade é estar no futuro. Então, eu estou com milhões de coisas para fazer na agenda, né? E acaba que a pessoa pode ter um infarto e AVC, né? Por excesso de preocupações nisso. Depois, a depressão. Chega um momento que a pessoa não aguenta. A depressão é uma pressão muito grande, né? Então, são coisas que acontecem. São etapas, assim? Que, primeiro vem a ansiedade, depois de depressão. De modo geral, primeiro vem a ansiedade. Mas cada caso é um caso. E depois tem outros comportamentos. Pânico, né? Da ansiedade pode vir o pânico. A síndrome de pânico, medo, fobia. E depois, por exemplo, nós temos casos de pessoas que não conseguem mesmo ir para trabalhar. Ele entra em pânico. Eu estou com alguns casos que, assim, é incrível. A pessoa está bem. Se ela vai voltar para o trabalho, ela já não dorme, tem que tomar um monte de remédio, ela começa... Porque o ambiente tem que mudar, né? Sim. Senão o que causa o pânico delas, é o ambiente do trabalho, né? Começa tóxico. A dar repulsa, né? É muito delicado. A pessoa... Agora, o Brasil está com uma coisa muito boa, né? O Brasil agora é lei, né? Que toda empresa, eu não sei mais detalhes, mas, assim, toda empresa que tenha X funcionário é obrigado, né, a desenvolver um trabalho preventivo e profilático sobre a questão da saúde mental. Que chega aqui também. É isso aí.
É isso aí, tem que ser. Chega uma hora que volta, gente. A gente precisa da terra, a gente precisa do mar, a gente precisa respirar, não é? Respirar paz, inspirar silêncio, para a sabedoria tá no silêncio, não é? Exatamente. Por exemplo, os agentes ativos da felicidade, né? Quando você pergunta também como é que eu faço essa passagem, né? Das fadas, da espiritualidade, porque as fadas, para mim, elas representam algo fora de nós, né? O eu e o todo, né? E para mim, a fada representa isso. E o que eu sinto, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, eu fiquei um tempo na Alemanha, que eu tive um ex-companheiro cientista, né, na Alemanha, e aí eu estava em Heidelberg, de Heidelberg fui lá para Greifswald, dentro da universidade, e olha, foi uma das coisas mais lindas que eu vivi. Andava de bicicleta dentro da floresta, e depois eu fui para a ilha de Rügen, onde o Einstein ficou exilado 6 meses, né? E ele como cientista, então eu sabia todas essas histórias, né? E era muito legal, porque eu acordava, aí tinha um infantário, as crianças brincando, depois tinha um jardim, que os alemães têm um processo lá, que eles têm uma terra, né? Aí de manhã eles estavam lá cuidando do jardim, que eu adoro, né? E das verduras, né? E todo mundo andando de bicicleta. Então, foi um tempo disso, do silêncio, né? Porque ele ficava 14 horas no laboratório e eu ficava ali sozinha, brincando com tudo aquilo, né? E depois andando de bicicleta. E foi numa dessas andanças, né? Porque aí vem o estado elevado de consciência, né? Que, para mim, e nós, né? Essa turma minha toda investiga a consciência, né? E cada um vai dar um nome, é que eu tive um insight. Foi pedalando ali, né? BIET, que eu tive um insight. Foi na sua meditação ativa a forma que você trouxe um insight para os agentes ativos da felicidade. Mas ela não tinha esse nome, né? O nome dela era Terapia das Fadas. Aí, para ficar melhorzinho, mais aceitável. Aí eu e Mário, a gente sempre, né? A gente cria juntos, né? Co-cria. E o Mário, vamos pôr isso, deu todas aquelas ideias e tal. E eu, e vamos criando. O Mário, né? É português, certo? O Mário é português, E como psiquiatra. ele também lida com isso? É tranquilo, né? Porque o Mário, quer dizer, o Mário é um marido. Né? E a Marisa é uma marbrisa. Né? Tanto eu quanto ele, nós temos esse lado lúdico. Por exemplo, quando eu fazia o trabalho lá na TV Record, né? Eu e Mário, isso, gente, quantos anos atrás, eu vesti de fada, ele vestiu de mago. Eu posso te mandar foto disso. Nós fomos para o Bairro Alto, numa galeria de arte, e fomos falar de flores, dessa coisa. Aquilo lotou. E o que a gente sente? Cada vez mais, eu acho que... Porque como a gente vem de um meio com provas, né? A mais B, é assim e tal, e, de repente, você começa a brincar, né? Então, a gente quebra essa coisa de distância, sabe? Então, e o Mário, tanto é que os nossos vídeos, né? Tem ele lá vestido de índio, tem lá a gente brincando, né? Porque ele também é isso, né? Ele é uma pessoa muito risonha, né? E, por exemplo, a última agora nossa, que a gente foi dar o workshop, né? Dos agentes ativos da felicidade. Então, a gente estava fazendo o filme lá e eu queria mostrar o mundo. E aí, na hora quando eu peguei o mundo, eu falei assim, Mário, esse mundo de cabeça para baixo, porque a senhora que limpa a casa, né? Ele soltou e ela foi e encaixou ele lá, né? E aí eu falei assim, Mário, esse globo aqui está de cabeça para baixo. Ele, oba, porque o mundo está assim mesmo, de cabeça para baixo. E falando isso no vídeo, olha aqui, o mundo de cabeça para baixo. Então, assim... É isso. É a leveza, né? Você tá leve com os problemas. Exatamente. Então, assim, isso. A gente pega e cria. Né? Muito bom. E aí, então, ok. Então, assim, porque o Mário, eu conheço o Mário através do Pierre. Porque aí eu venho para o Brasil, eu saio de Portugal. Do Brasil, e venho para Portugal. Eu tinha 31 anos. E aí...
o Pierre tinha criado a Lubrate, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, com o Mário aqui. Entendeu? Eles tinham feito essa junção, essa parceria. E aí eu venho para cá. E na época, eu tive um problema de tireoide e tal, tinha ido para os Estados Unidos. E aí eu fui num médico, Luiz Sobrinho, e ele conversando comigo, aquela coisa toda, e perguntou de onde eu era. Eu falei, sou de Belo Horizonte e tal. Ele falou, mas eu tenho um grande amigo lá. Ah, é? Quem? Pierre vai. Não pode ser. Aí ele falou, Aí ele falou, mas então, peraí. Foi e ligou para o Mário. E o Mário falou, então manda essa mineirinha aqui, agora. E aí teve uma coisa muito interessante, isso eu vou confidenciar, já que nós estamos falando de um currículo tão poético, né? Aí eu saí do consultório do Luiz Sobrinho e fui lá para o consultório dele, que é onde eu atendi com ele mais de 20 anos, na Valbó, né? E aí eu estava lá, na sala de espera. E nisso, nunca tinha visto o Mário, né? Aí ele sai para pegar uma ficha lá com a secretária. Quando ele abre a porta, tinha outras pessoas que eu olho para ele, eu falo assim, esse cara é um cacique. Assim. E aí nós conversamos com isso. Ele, o cacique, eu, indiazinha. Sabe? Porque a gente acredita E criou já a brincadeira entre vocês, que tornou uma amizade leve e que dura até hoje. E a gente Que brinca lindo. muito. A gente, tem uma amiga que às vezes vê eu e o Mário, até que eu falo Mário, né? E às vezes ela fala assim, não, vocês dois, assim. A gente ri muito, a gente brinca muito. E a gente aprende muito. É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Agora, explica pra gente, né, sobre um pouquinho do otimismo aprendido, em homenagem ao movimento do otimismo. Claro. Tá? Porque a gente já também está indo para os nossos finalmente, Tá bom. Infelizmente. Tá vendo que dá uns 2, 3 podcasts aqui, né? Aí vocês vão cortando aí. Bom, então vamos lá. A coisa começa com a terapia das fadas, né, na Alemanha. Depois eu e Mário, a gente se organiza, o Mário das ideias e tal. E aí eu quero fazer o Executive Master Positive Psychology. E aí, quando eu vou apresentar aquilo, que eu falo para a terapia das fadas, aí Helena Maruz diz, nossa, vão expulsar eu e você, né? Aí eu disse, ok, a gente muda o nome, mas o boi continua o mesmo. Então, chamamos de trajetória de vida positiva e o ecossistema Agentes Ativos da Felicidade, que é um coaching. Sim. E é um coaching que pode ser trabalhado de várias formas, ou no início da terapia, ou no final, ou às 8 sessões. E a primeira sessão, que é a Via Jubilosa... Então, vamos colocar aqui? Vamos. Então, vamos falar para eles? Que tá tchan, tchan. Então, aí chega a nossa grande parceria com essa linda mulher, aí, essa história incrível, muita sabedoria. E pode colocar para a gente, Matheus? Olha só, as trilhas da felicidade. Vamos lá, explica para a gente como é que vai ser esse nosso projeto a partir de setembro, né? São as caminhadas, exatamente. Lógico, com as fadinhas lá nas naturezas. Tem que ser. As fadas e os magos. A ciência do florescer, pode subir um pouquinho para a gente? Isso, lá no mapa, nas oito trilhas, que ela vai explicar. Lá embaixo. Isso, aqui. Bom, então, assim... Tudo isso aí está ligado à ciência, né? Onde nós apresentamos na Flórida, com Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Apresentamos na reitoria da Universidade de Lisboa. Há também dentro do Executivo Master Positivo, o Mário e também eu sempre colaborei com a disciplina da resiliência. No Brasil, fomos para a Unifesp, nas pós-graduações, na Fernando Pessoa, e vários congressos, e várias palestras e conferências. Pronto. Bom, mas aí o que acontece? A Via Jubilosa é o otimismo aprendido. Porque, não vou falar aqui, mas se eu começar a falar das pesquisas, né, são maravilhosas. E o que acontece? Tudo isso aí, tanto o otimismo, a esperança, o florescer, a resiliência, o perdão e gratidão, uma pessoa feliz, ela já traz isso. Mas então, e se a pessoa não é feliz? Isso. Né? Ela pode aprender. E isso que é o grande
a grande sacada, né? O grande investimento da neurociência. Porque eu não tenho necessariamente de ter a predisposição pela felicidade. Mas só de eu fazer isso aqui, ó, arquear os lábios, né? O meu cérebro entende que é sorriso, né? E isso pode ser aprendido. E a via jubilosa é a primeira, que é o otimismo aprendido. Depois o corpo fala, o futuro é agora a esperança, o reciclar o passado dá outra visão, o corpo fala as emoções, a resiliência é o carro-chefe, né? Como é que eu... Então, às vezes, estão uma plantinha e tal, e como é que eu sobrevivo no inverno, o perdão e a gratidão, tudo isso é documentado, né? A metamorfose e depois o flow, que é o fluir, né? Então, geralmente, nós trabalhamos isso com workshop, nós já estamos no 18º workshop, onde formamos terapeutas, médicos, pessoal da área de saúde. Também damos o workshop vivencial, né? Para as empresas, escolas, etc. E depois, de uns tempos para cá, eu morei 6 anos em Cascais e depois eu voltei e comecei a fazer trilhas aqui, né? Pelas florestas, em Cascais e Sintra. E aí eu separei mais ou menos 8 trilhas, né? Onde vai ser vivencial, porque aí eu peguei a questão do banho da floresta, que surge no Japão, para os altos executivos que estavam em burnout. Sim. Né? E aí você fez 2 ou 3, né, comigo. Então, a gente vai nas trilhas, né? Algumas vendo o mar, né? E vamos colocando... Em prática. Um link, né? Como se colocasse um chip da Via Jubilosa. A pessoa vai com a mochila, com um caderninho, né? Eu falo um pouco da parte da ciência, né? Como é que é isto, né? E depois a Via Jubilosa você vivencia desde a infância até o momento atual todas as áreas positivas da sua vida. Então, você faz uma injeção ali de dopamina, de hormônio da felicidade, né? E, ao longo, você vai anotando a sua história, que as 8 são anotadas. Então, você tem a sua trajetória de vida positiva. E ela é curativa. E como que você visualizou, né, esse projeto e achou que cabia dentro do nosso movimento do otimismo? Você faz parte hoje, acompanha de longe ali, vai dando as diquinhas. Mas ele é maravilhoso, né? Porque foi assim, quando eu te conheço, né? Porque o que acontece comigo? O meu carro-chefe é a psicoterapia individual. Né? Então, por exemplo, quando eu atendo um artista, né? Atendo, vamos supor, um diretor de teatro, de orquestra, um alto executivo, né? Aquela pessoa está ali como indivíduo. Mas, à medida que eu trabalho com ela, eu tenho consciência que ela vai mudar uma comunidade dela. Sim. Né? Não é um indivíduo, é a comunidade. Então, o meu Você trabalho... pensa ao todo. Exatamente. Então, assim, o meu carro-chefe naquilo que eu sou boa, que eu gosto, que eu faço nisso, é o individual. Mas eu preciso de uma estrutura coletiva, né? Porque uma andorinha só não faz um verão. Sim. Né? E a historinha do Beija-Flor é exatamente essa, né? Cada um dando o seu contributo. Então, quando eu te conheço, eu fico assim, gente, mas ela me complementa. Olha a cor, né? Parece que é yin e yang. Não sou fada, não, tá? É isso que eu não sei. Então, aí eu vi que o seu projeto tem tudo a ver com o nosso trabalho. Porque a gente pega o indivíduo, mas o movimento do otimismo, que o nome diz, é o otimismo, é o primeiro passo, né? Que ele é um construto mental, para depois vai passando para o corpo, que é exatamente o que vocês fazem. Exato. Né? Tem a crença que eu quero, eu posso, né? Vou fazendo os meus movimentos. Faz o movimento para você dar os primeiros passos, né? Não quer dizer que somos otimistas, mas queremos ser melhores. E é aquela coisa, vai treinando, treinando, treinando. É isso. Né? Até que chega um momento que você fala, não é que eu estou vendo o copo mais para cheio do que vazio, né? Então, eu sinto que o movimento do otimismo é uma parceria, assim, maravilhosa, que complementa, né, os agentes ativos da felicidade. E esse trabalho também, por exemplo, uma das coisas que eu já tenho falado para alguns pacientes, porque, assim, nós temos aí um índice de depressão altíssimo,
né? E Portugal é um país envelhecido. Depois, nós temos a questão dos imigrantes, né? Que vem de outra cultura. Então, quando eles encontram um local que acolhe, né? Que troca, então, tipo assim... É mais fácil exatamente, de conviver. é a socialização. Porque dizem que até a mudança, ela é um processo de um trauma, né? De uma perda. É considerado como se fosse uma perda, não é grande. Toda mudança implica você sair da sua zona de conforto. Toda mudança. Né? Até para uma coisa melhor, querendo ou não, você saiu daquele pior que está acostumadinho e implica um novo. O novo, você não sabe o que vem. Pode criar ansiedade. Cria-se ansiedade. Exatamente. Porque é o futuro. Então, o seu movimento... ele é maravilhoso. Para mim, você é uma fada, nesse sentido, porque, assim, é verdade. Por quê? Porque, assim, você poderia não fazer isso, né? Mas provavelmente você sentiu que isso é um propósito. E a gente vê-se, né? O seu empenho, da gente estar aqui, das coisas que você faz e tal. Quer dizer, é o seu propósito, né? E isso é muito bonito, porque essa sua atitude... Você tem consciência de tanto de gente que você ajuda, né? No sentido de estar fazendo uma interação, né? De buscar algo melhor. E o mundo precisa disso. Nós precisamos de atitudes preventivas, de bem-estar, porque assim é que nós vamos deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Obrigada. Mas é isso, é também alinhar com as pessoas certas, né, Marbrisa? Porque é isso, você traz um projeto lindo para agregar justamente alguma coisa que já existe, né, para as pessoas. E espero que todos eles aproveitem essa oportunidade, que vai ser uma grande oportunidade. Em breve vai estar aí no site. Aliás, já está indo para o site agora, hoje, quarta-feira. E... mais uma vez te agradeço, mas infelizmente vamos ter que acabar. Tinha muita coisa aqui para perguntar. Fazemos o segundo podcast. Lá na frente eu vou voltando. Gostaria que você deixasse um recado aí importante para todo mundo, tá? Quiser deixar também o seu contato, eu vou estar colocando embaixo da nossa entrevista toda a forma das pessoas te encontrarem e também o nosso site falando das trilhas da felicidade aí, nosso trabalho em conjunto. O movimento do otimismo. Por favor. Bom, o que eu quero deixar, já que estamos falando de trilha da felicidade, dos agentes ativos da felicidade, ser agente ativo da felicidade é o nascimento do novo ser humano em prol da nova humanidade. Se cada um fizer a sua gotinha de beija-flor, todos juntos, nós teremos um planetinha Terra mais feliz. Gratidão, Marbrisa. Muito bom, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Deixe aí o seu like e até o próximo podcast.